Conversas vadias com Ivan Melo. Estas são conversas informais e despretensiosas, onde conversamos com várias pessoas de diversas áreas, tentando abordar as coisas de uma forma diferente, muitas vezes levando a pensamentos que podemos não defender pessoalmente, mas que durante a conversa deixamos fluir, não no sentido correto ou errado, mas suscitar novos temas e novas formas de abordar alguns assuntos. Conversas vadias, hoje com Ivan Melo. Oi, Ivan, obrigadíssimo desde já por teres aceito este convite para as nossas conversas informais. Basicamente vai ser uma recriação das nossas conversas aqui no espaço. E pronto, e é isso. Eu gostava, primeiro de tudo, que falasses do teu trabalho, do que é que gostas de desenhar, que projetos é que gostas mais, o que é que gostas menos de fazer também, e quais as dificuldades que encontras no teu trabalho e quais também as facilidades que encontras para trabalhar em Portugal. Assim, eu, além de ter trabalhado em Portugal, não é? Formei-me em 2012 e abri o gabinete em 2012. Se bem que os meus pais já estavam ligados ao ramo. Eles tinham um gabinete, só que a partir desse momento eu assumi e passei a ter o gabinete. Claro. Além de trabalhar aqui, trabalhei também em França, na zona de Paris. Então também tens essa experiência, não é? É, exatamente. Consegue-se ver. Por acaso, comparar um bocado estas duas realidades. Consegue-se comparar um bocado estas duas realidades e às vezes consegue-se compreender que muitas vezes aquele estigma que se tem sobre geralmente onde vivemos ou onde vivemos nem sempre é real, não é? Nem sempre é realista. Quando contactamos com outras realidades acabamos por ver que se calhar não estamos assim tão mal no que nós pensamos ser um problema. Acabamos por ver isso. A arquitetura, assim, gosto muito, por exemplo, de tudo que tem a ver com o modernismo dos anos 60, 70, especialmente tudo que esteja relacionado com o brutalismo, que é os edifícios em betão aparente, não é? Com aquele segmento da forma, do padrão, daquela procura de uma nova expressão, quase mais que artística do que outra coisa. E pronto, e basicamente não sei o que dizer em relação... Não, mas agora falar de França foi interessante, por causa dessas dificuldades que muitas vezes a gente pensa que existe aqui e não é? E o tipo de clientes são diferentes, são iguais, há mais exigência aqui que não, porque é uma coisa que eu também noto, é que os portugueses e os edifícios portugueses são muito exigentes, até mesmo tecnicamente são muito bem acabados. Sim, exato. E tu notas essa diferença, por exemplo, enquanto nós aqui passamos a ter em Portugal, apesar de tarde, uma arquitetura feita por arquitetos, não é? Uma coisa recente. Em França, se tu quiseres fazer uma habitação, até 180 metros quadrados não precisas de nada, qualquer pessoa a faz, sem grandes preocupações, não é? Nós aqui temos mais Como? Antigamente os engenheiros podiam desenhar e hoje em dia não é? Exato, aí também era a falta de pessoal, não é? Era a falta de arquitetos que existia. Assim, para o bem e para o mal. O que aconteceu, especialmente nos anos 80, não é? Inícios de 90, para o bem e para o mal, não é? Mais para o mal. Foi a forma... também não havia arquitetos suficientes, era essa a questão. Não, foi um copy-paste, não é? Diz? Foi um copy-paste. Opa. Okay, mas pronto, nota-se a diferença, as coisas têm-se corrigido muita coisa ao longo dos tempos, nota-se uma grande diferença também na mentalidade das pessoas. Em pouco tempo nota-se uma diferença na forma como as pessoas apreciam a arquitetura e a forma como as pessoas também já solicitam algum tipo, não é, no serviço, não é, na arquitetura. Sim. Já se nota a forma como eles solicitam o que é que elas querem, a diferença, não é? Especialmente a nível exterior, não é? Já começa a ter. Também há uma preocupação, não, também se junta agora porque os empreiteiros e a mão de obra é muito mais qualificada do que era antigamente, não é? Antigamente, tecnicamente, era muito difícil fazer o que fazem hoje. Sim, exatamente. Por exemplo, nós quando comparamos a países como a França e vemos que eles nos anos 50 e 60 tinham edifícios super bem construídos, isolados, com piso radiante, com todas não é, com todos quer dizer, com todos os requisitos que hoje em dia, até as comunidades, não é, que hoje em dia nós temos e nós vemos as nossas construções desta época, eram um bocado poucos, não é?
Claro. Isso. No entanto, há aqui uma nuance bastante interessante, é que arquitetonicamente nós conseguimos evoluir e temos grandes nomes da arquitetura, não é? E independentemente da pessoa ser conhecida ou não, tu encontras muitos gabinetes assim por um acaso, vais ver o trabalho e vês trabalhos com qualidade, e se calhar a França, nesse aspecto, o que vês é que há um retrocesso, há uma regressão, há uma mentalidade esquisita em relação às pessoas, em relação a tudo o que é modernismo, por exemplo. Parece que passaram a odiar e passaram a gostar de uma espécie de um neoclássico. É verdade isto que estou a dizer. Eu na altura também achei, também para mim foi uma surpresa, mas muita gente acabou por passar a não gostar novamente de edifícios com um aspecto neoclássico, que é uma coisa absurda, mas pronto. Sim, mas incomoda as pessoas muitas vezes acabam por repetir esses ciclos, não é? Sim. Assim, mas aqui é uma coisa, parece mais uma questão de uma mentalidade retrógrada de outra coisa. É assim, isto é mais isto trata-se mais de habitação multifamiliar, não é? Unifamiliar, eles têm aquelas casetas típicas, ou têm boa arquitetura também. No multifamiliar também tem, mas existe muito aquela ideia padrão e de voltar ao que é clássico, ou neste caso neoclássico, e quase uma caricatura, uma coisa feita em gesso por fora, a imitar. É uma coisa que eu acho que também se perdeu em parte, mas é engraçado e podia ser adaptada. A Iva Domingos até acabou por fazer um projeto muito engraçado e salvando o gesso em Portugal, principalmente aqui no norte de Portugal, não é? Porque o gesso cada vez é menos utilizado. E até o gesso, na parte trabalhada exterior, do interior, não é? E até é uma coisa engraçada e até pode ser contemporânea, e vemos isso pelo trabalho. Sim. Passando agora à próxima questão, não é? Que é falando sobre uma coisa que eu já me debato há muitos anos, que é o planeamento do país e das cidades. Vamos começar primeiro com o planeamento do país. Achas que o planeamento em Portugal é visto Portugal como um todo, não é? Na sua concepção, e as obras e tudo é feito em relação ao país e estender o país, porque o país não é muito grande, não é? Estamos a falar de 500 km por 200, não é? Se calhar é uma grande cidade da América ou do Brasil, inversão pequena até. Será que a gente não podia organizar o nosso país como uma cidade, entre aspas, sem desmérito, não é? Para o país, mas de uma forma muito mais concentrada, porque se nós estamos a pensar, o nosso litoral não é o litoral. Se a gente for para os Estados Unidos, eles, se calhar, são capazes de vender a 300 km como litoral, não é? Ou seja, nós, a partir dos 30, 40 metros de costa, já é interior, quase, não é? Ou seja, eu estava a falar dessa parte, não é? E até que ponto a gente não pode envolver muito mais o país e fugir de uma lógica de concentração, visto que o nosso país é muito pequeno. Nós a lógica de concentração nunca tivemos também porque o que é que acontece? A nossa política de ordenamento de território veio muito tarde, como tu sabes, por exemplo. Sim. Aqui, por exemplo, em Ponte Lima surgiu inícios de 90, não é? O que é que acontece? Há falta de política de ordenamento de território, de aparecerem os primeiros PDMs, assim, tu tinhas um terreno, querias construir, pedias uma autorização e construías. Tempos nem autorização seria necessária. Claro. A partir do momento em que houve toda essa estruturação, enquanto tu vês outros países que sempre tiveram estas medidas e realmente existem aglomerados densos, e quando tu falas numa aldeia, há muitos sítios que se calhar uma aldeia são 6 casas no máximo, não é? Claro. Vês campos e há mais aglomerados. Nós não, acabamos por ter, as nossas aldeias são bastante grandes em comparativamente a outros países, não é? Só que isso levou-nos também a pagar uma fatura de acabámos por ser mais pobres por esse motivo, não é? O que é que acontece? Se tu em tempos tinhas um terreno numa zona afastada, podias construir, chega um certo momento em que tu vais querer reivindicar também os teus direitos de poderes ter eletricidade, de poderes ter redes, não é? Todo tipo de infraestruturas que as outras pessoas têm. O que é que acontece? É diferente de tu criares todo esse sistema de redes para um aglomerado ou pagares a fatura para levar todas essas redes só para uma ou 2 casas, não é? Porque nós pagámos essa fatura desde há muito tempo e a nossa política de ordenamento do território vai acabar por corrigir essas coisas, mas vai ser a longo prazo, não é? Essa fatura vamos pagá-la durante muito claro. tempo. Além disso, também destruímos em parte a floresta
E os campos, não é? Porque muitas vezes há sempre aquela pontuação casa-campo, 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 ou casa-quintal, não é? Isso até não é mau também em termos de sustentabilidade para as casas, porque acabam por ter um quintal e uma forma de produzir, mas por outro lado, porque quando a gente passa por outros países, normalmente há sempre um aglomerado de casas, e as casas que nós vimos no meio do campo normalmente são casas de apoio, ou à quinta, ou, não são casas de habitação, não é? E eles distinguem muito isso, não é? Nós aqui também temos, tudo que seja terrenos que, por exemplo, estejam em RAN ou assim, não é? Mas acabamos de ter sempre maior densidade também em zonas pequenas, não é? Não há tanta exploração e depois os núcleos, há mais núcleos grandes e depois núcleos pequenos espalhados por uma claro. Mais e agora há uma coisa que me está a gostar bastante, é os pavilhões. Temos zonas industriais vazias, não é? Acho que está a ser um problema. E ao mesmo tempo temos pavilhões a ser construídos por todo lado. Assim, isso depois já depende como é que é dizer, do tipo de investimento que esteja a ser feito, não sei depois o que é que leva... Por exemplo, hoje em dia tu passas por uma estrada... que isso tem algum objetivo, não é? Nesse aspecto, agora... Basicamente, agora ao passares por uma aldeia, o que tu vês é casa, pavilhão, campo, casa, pavilhão, campo, casa, pavilhão, campo... Não é? Acaba por estar a mudar a arquitetura da casa. E não sei até que mais-valia, isso é uma mais-valia para os empresários, embora estejam a poupar no terreno, mas porque é que a Câmara não cede, se calhar, no terreno, ou cede uma área a custo muito reduzido, para os poderem estarem todos juntos, e era isso. O que é que tu achas? Lá está isso. Isso depende muito da forma que também como os PDMs estão escritos, não é? Se te permitem fazer habitação ou pavilhão de apoio a alguma atividade, assim, como? Achas isso correto em termos de ordenamento em Portugal, das empresas juntarem, ou seja, o setor comercial se juntar com o habitacional, não é? Ou seja, coexistir, não é? Sim. Habitação e comércio não, fábricas no mesmo local. Depende do fim é que se destina depois o tal pavilhão, os tais pavilhões industriais, não é? Porque uma coisa também que não funciona é tu também só teres habitação e não teres absolutamente mais nenhum meio à tua volta para fazer desenvolver uma determinada zona, não é? Sim, mas estamos a falar de serviços, que é uma zona de gestão, mais serviços, não é? Eu não estou a falar de serviços, estou a falar de fábricas, serralharias, carpintarias, sei lá, N coisas. E acho que isso não é muito saudável, mas é uma ideia que eu tenho. Depois, nós estávamos a falar um bocadinho de uma coisa engraçada no briefing inicial, que era sobre os caminhos de ferro. Que eu estava-te a dizer que, se calhar, o nosso país precisava mais investimento nos caminhos de ferro, e gostava de partilhar a tua ideia. É assim, Portugal nunca investiu nos caminhos de ferro, investimos sempre nas autoestradas, não é? Ou seja, o seu investimento também não pode, o investimento em Portugal acaba por não poder ser direcionado a todo o tipo de infraestruturas, não é? Não é essa a hipótese. Claro. Que se criassem, por exemplo, redes de metro mais densas um pouco, que pudessem sair um pouco mais do centro, como acontece, por exemplo, em Paris, não é? Tu tens o centro de Paris, mas toda a periferia é também englobada por uma rede de metro. Aí tudo bem. Agora, a nível de ferrovias, de ligação do país, apostou-se sempre nas autoestradas, pelo bem e pelo mal, não é? A nível de, como é que é dizer, a nível do ambiente e tudo, acaba por ser pior, porque as pessoas obrigatoriamente têm que se deslocar sempre de automóvel, mas foi da forma como o investimento foi direto. As ligações em Portugal são excelentes, não é? A gente não se pode deixar disso, sim, não é? Sim. Não, uma coisa que faz nos transportes poderia acontecer mais era a interligação entre os transportes públicos, não é? Por exemplo, eu vivo mal da a correspondência entre os transportes. Muitas vezes podia ir de autocarro para a vila, não é? E voltar. Mas a falta de saber se há um horário, se o autocarro é certo, não é? Impede disso, não é? Até muitas vezes podia ir para a vila e voltar de autocarro, é um serviço que até já aqui existe, porque é que não vamos utilizar? E se calhar digitalizar, haver uma aplicação qualquer que nos permita perceber que transportes é que há e que ligações é que pode existir, era importante, não? Sim, seria um bocado mais à semelhança do que se faz nos grandes meios, nos pequenos também poderíamos ter
esse tipo de facilidade, não é? E acabaria por, muitas vezes, de fazer a pessoa optar até por não pegar um automóvel, não é? Às vezes é uma questão de preguiça, mais preguiça do que outra coisa. Sim, mas a preguiça também se junta com... Claro, mas também se junta com o caso da gente não saber, não é? Que estão a passar ou a que horas é que estão a passar, não é? Exato, exato. Porque muitas vezes até se calhar dá-te a ideia de... E depois são rotinas que se criam. Porque a rotina depois de a gente ganhar a rotina de saber que tem um autocarro às 6 horas, a gente consegue mais ou menos gerir a nossa vida também em função disso, não é? Sim, e isso também, por exemplo, muitas vezes hoje em dia na arquitetura, a ecologia, o desperdício muitas vezes nas habitações de energia e matéria-prima, não é? São questões em voga, não é? E nesse planeamento que eu estava a dizer do país, era importante que a gente, muitas vezes, com medidas simples que não são tão visíveis, não é? Não se trata de uma saca de plástico que a gente não comprou, ou sei lá, ou aquele móvel que a gente conseguiu restaurar e não deitou fora, ou do frigorífico que arranjou e não deitou fora, não é? Mas há medidas em termos de arquitetura e de organização do país, onde a gente pode ganhar, pode ser muito mais sustentável, não é? Rentabilizar o país, no sentido de economizar e de muitas vezes até ganhar algum dinheiro com estas medidas, não é? Mas neste caso, por exemplo, proponhas o quê? Estou a falar desde da junção e da funcionalidade, que entra também na próxima questão, da junção da funcionalidade, da beleza e da inteligência que são criados, como é criado o espaço, não é? Para que ele seja muito mais simples de usar e de ser entregue ao público, não é? Falas no caso, por exemplo, de edifícios de coletivos? Estou a falar, basicamente saberes que vais ter aquele edifício ali, porque há uma ligação ali, que vai ter ali, e ao mesmo essa rede toda entre edifícios, entre estradas, entre empresas, entre serviços, essa rede toda, não é? Bem estruturada, pode também ser sustentável. Não? Sim, não sei bem onde é que onde é que estou a falar no sentido de planeamento. Por exemplo, vamos fazer uma vila, não é? Muitas vezes as obras são feitas um bocadinho a bolso. Sim. Porque primeiro são feitas no tempo, não é? E são feitas uma de cada vez, não é? E não há um plano geral das obras que se vão fazer. Ou seja, muitas vezes as pessoas, quando dirigem, vamos falar de uma vila, uma cidade, vamos falar de uma cidade para ser uma coisa geral. Quando planeias uma cidade, tens que planear a cidade a 50, 100 anos, não é? Ou seja, a cidade vai crescer para aquele lado. Nem tanto, mas... Sim, mas pelo menos a 30, 50 anos tem que se planear, não é? Sim. Vamos ser... O tempo médio de um edifício são 30 anos, mais ou menos. Quando a gente constrói um edifício, constrói 30, 40 anos, se for público e de grande interesse, pode ir aos 100, 200 anos, certo? Ao fim desse tempo, se não houver uma manutenção, o edifício está caduco e tem que ser completamente construído. Utilizando esse molde, não é? Quando planeamos uma cidade, podemos planeá-la há 30 anos, num sentido de serviços mais... que são de desgaste muito mais rápido, são escolas, hospitais, quartéis de bombeiros, e podemos planear ou planeá-los também muitas vezes, alguns a 50 anos, a 75 anos, a 100 anos, não é? Mas deve haver um planeamento geral, é o que eu estou aqui a dizer, desses edifícios, para que quando forem feitos, não sejam feitos a bolso, não é? E um quartel dos bombeiros estar a 4 km do hospital, a esquadra da polícia estar a 6 do quartel dos bombeiros e a 8 do hospital, a proteção civil, não é? Ou seja, não há um enquadramento geral desses serviços. E muitas vezes isso acaba por complicar a funcionalidade da cidade ou da vila. Sim, é assim, consoante o tempo vai passando, também outras experiências são feitas, não é? Por exemplo, antigamente tu vias muito que os hospitais eram mais feitos nos centros, hoje em dia são feitos mais nas zonas periféricas, não é? É mais fácil muitas vezes aceder a uma zona periférica, a uma zona que esteja fora de um grande centro, do que propriamente num centro já constituído. Até porque as cidades também
hoje em dia as cidades não funcionam a partir de um centro só. É de uma dinâmica entre a evolução de vários centros, não é? A antiga cidade era aquele centrozinho e ia crescendo. Hoje em dia nós temos vários centros numa só cidade. Por isso mesmo é que, por vezes, certas medidas parecem demasiado dispersas e outras parecem demasiado centralizadas, mas há sempre uma razão para isso suceder. Se falas nos edifícios, às vezes, da questão do investimento e o edifício ter sido menos bem pensado para o fim a que se destina, não é? Não sei se era essa a parte. Não. O que eu falar a Marta tem razão nisso, é a conexão do edifício com o meio ambiente e com a cidade em si. Não estou a falar da qualidade do edifício. Eu só utilizei a qualidade, não. A construção do edifício dá 30 anos para ter um universo temporal que a gente possa falar que durante 30 anos aquele edifício tem que estar ali porque está em boas condições. Sim. O que eu estava a falar é do planeamento da cidade para haver uma conexão. Por exemplo, imagina, vou dar um caso muito simples que é o Porto, certo? O Porto, no princípio da cidade, construiu as universidades no centro da cidade, certo? Sim. Quando as universidades saem do centro da cidade, eles metem numa periferia, que hoje em dia é centro, outra vez. Ou seja, nós acabamos por ter duas vezes o mesmo problema, que a universidade está no centro da cidade, nós tiramos para a periferia, mas não fazemos os cálculos que aquela periferia vai ser um dia centro. E nós já sabemos, antemão, olhando para outras cidades europeias, que estão muito à nossa frente, nós muitas vezes podemos, como as nossas cidades têm X população e devem crescer, nós podemos olhar para outras cidades que têm mais população e ver, olha, elas tiveram este problema, não é? Nós vamos antecipar já e o nosso polo universitário vai ficar no distrito, vamos aqui à parte, no distrito de Penafiel, certo? E quando nós tiramos as universidades do centro, vamos pô-las todas em Penafiel e criar ali um grande polo universitário do Porto, certo? Com uma ligação muito rápida ao centro do Porto, não é? Não faz mais sentido do que passar do centro da cidade para um arredor que agora é centro e agora, outra vez, as universidades daqui a 50 anos vão se retirar outra vez, não é? Ali da Arca d'Água e de Paranhos e vão outra vez para uma periferia que daqui a uns tempos será centro. Lá está. Isso acaba por ser uma medida inevitável, era aquilo que eu estava a dizer. Há dinâmica entre vários centros. De certa forma, com o passar do tempo também não sabes de que forma é que determinada zona de uma cidade, determinada periferia vai ter mais tendência a ter mais investimento e a desenvolver mais. Ou seja, acabas por não conseguir prever que aconteça. São serviços também que são de curta, acabam por ser quase de curta duração, a não ser aquelas universidades mais antigas que acabam por manter sempre as infraestruturas onde elas existiam. E, sim, mas muitas vezes sim. Mas muitas vezes é como um edifício simbólico, não é? E não tal. Nem sempre. Algumas acabam por acontecer isso, não é? Porque também o número de alunos acaba por ser mais, elas acabam por ter condições de utilizar outras, mas tu vês outras cidades grandes também é assim. Se é erro ou não, talvez não. Porque tudo depende também desse centro ou dessa zona onde foi estabelecido o serviço, realmente perceber se é fácil de fácil acesso, se também a nível de transportes é de fácil circulação, não é? Claro. Por exemplo, em Paris, tu encontras lá universidades recentes, como a universidade em Saint-Germain, acho que é uma que é de medicina, e foi uma universidade feita nova, não é? Uma coisa completamente. Tu encontras lá universidades recentes, como a universidade em Saint-Germain, acho que é uma que é de medicina, e foi uma universidade feita nova, não é? Uma coisa completamente nova. E é num centro, numa zona bastante desenvolvida, ou seja, mas ali o fluxo de trânsito realmente permite que eles tenham feito ali aquela infraestrutura sem que haja qualquer problema. Ou seja, não terá tanto a ver com o centro, tem a ver com a localização no centro, que essa infraestrutura pode ser criada para que a longo prazo não existam esses problemas. Mas o que eu queria voltar à questão inicial é, acho que deve haver uma perspectiva a 30, 40, 50 anos da cidade e algo construída a favor de, não é? A pensar num projeto geral, ou ir
fazendo edifícios avulsos, estudando naquele momento onde é que aquele edifício vai ficar bem. Porque é muito diferente a gente ter uma ideia global da cidade. É como fazeres uma casa. Eu costumo dizer sempre isso. É muito melhor, em fase de projeto, fazeres o projeto da casa toda e definir já quais são as portas, as janelas, as mesas, as luzes e cumprir este projeto, do que muitas vezes ires, fazes a estrutura da casa, depois vais escolher as portas, depois as luzes, depois as janelas. Mas há um problema muito diferente, é quando tu fizeste o projeto na casa inicial, tu escolheste o projeto, as coisas para aquela casa, naquele contexto. Quando vais escolher uma a uma, vais escolher o que mais gostas daquele catálogo. E não fica bem na casa, muitas vezes. É assim, visto dessa forma, como é que eu tenho de explicar? Como é que eu tenho de responder a isso? É assim, no caso de infraestruturas, também é verdade que nada é feito para sempre e muitas são modificadas, o seu fim, não é? O fim para que foram feitas é modificado. Se no caso da necessidade será tanto um problema, creio que não. A longo prazo talvez não. Não estou a falar só de escolas, estou a falar da cidade em si. Sim. É assim, é tal coisa, nada é feito para sempre. As coisas são mutáveis, as coisas permitem serem mudadas. Hoje esta infraestrutura serve determinado serviço. Se calhar amanhã poderá fazer sentido que seja outra coisa qualquer. Ou seja, também acho que não há propriamente uma previsão que tu possas fazer que seja definitiva, percebes? Não há nada que seja definitivo nesse aspecto, é o que me parece. E pronto, agora passamos à próxima fase, que era, entra nessa questão, entre aspas, que é, nos últimos anos em Portugal, foram feitos o que eu chamo de alguns elefantes brancos, que muitas vezes acabam por não ter qualidade. E gostava da tua opinião acerca disso, da funcionalidade do edifício. Aí entramos mesmo no edifício em si, e queria que me falasses entre a estética que deve ter um edifício, a sua funcionalidade, e depois de uma teoria que há, de uma tese brasileira, que é dos lugares e não lugares. Ou seja, lugares onde vamos cumprir uma função básica, não é? Como tens fome, vais a um restaurante comer, precisas de tirar um curso X e vais à universidade estudar, ou então algo que te ofereça um bocadinho mais e tu vais comer, mas não vais só quando queres comer, mas querias também saborear mais alguma coisa e querias uma experiência diferente, ou queres estudar, mas não queres só aprender aquilo daquela forma, mas queres também que seja dada uma ideia geral também sobre a matéria que queres, não é? Estou aqui um bocado a inventar, mas a ideia é um bocado, te dê um bocadinho mais do que só cumprir uma função básica. Sim. E basicamente a questão era como é que achas que os edifícios devem evoluir, como é que a gente deve tratar esses elefantes brancos de forma a que eles ganhem outra funcionalidade que não a inicial. É assim, uma das coisas, sabes qual é a diferença entre a arquitetura, por exemplo, e a arte? É que a arquitetura é feita para que seja utilizada pelo ser humano, não é? Ou seja, não é só feita para ser apreciada, enquanto muitas vezes as obras, por mais escultóricas que sejam, por mais que as possas apreciar, elas têm a função humana, não é? Elas têm que poder ser utilizadas. No caso de elefantes brancos, é assim, depende às vezes da contextualização, de para que é que eles foram realmente feitos, se aquilo tinha alguma utilidade prática ou não, como quando vimos, por exemplo, iniciativas tipo a Expo, e o não ter sabido aproveitar aquelas infraestruturas ou ter pensado a longo prazo para aproveitá-las para outros fins, não é? Mas o caso dos elefantes brancos, é assim, não é uma coisa só de Portugal, tu acabas por ver por todo o mundo. Um país que era perito em criar elefantes brancos era a União Soviética, por exemplo, que por todos os países que pertenceram à União Soviética, vários edifícios estão a ser demolidos, outros não têm função. Não, isso é incrível. Ou seja, era mais uma imposição, uma demonstração de poder. No nosso caso, não será bem isso. Mas também era, não? Como? Também era. No caso da União Soviética era mostrar. Não, mas mesmo em Portugal também trata de uma demonstração de arquitetura e de engenharia, não é?
Como? Muitas vezes os arquitetos e a arquitetura têm que ser apoiada pelo Estado, e eu isso concordo que o seja. Sim. E esses elefantes brancos, de vez em quando, não são bem elefantes brancos, porque também estão a dar nome a Portugal em termos de arquitetura e dos nossos arquitetos e da forma como construímos, não é? E os portugueses são muito bem nesse aspecto. Por isso eu acho que esses elefantes, alguns têm que existir mesmo, não é? Mas acho que deviam dar outra funcionalidade. Além disso, eu gostava também que me falasse, por exemplo, agora o parque escolar foi feito, não é? O parque escolar, mas outros edifícios, eu não estou aqui, estou a dar um pormenor, mas no geral. Sim. Muitas vezes gasta-se tanto dinheiro em certos pormenores, não é? Uma laje de XPTO ou com uma janela que tem que ter aquele desenho, não é? E muitas vezes a gente não tem que também ter um bocado de noção de que o país não é assim tão rico para ter esses pormenores e poder criar mais funcionalidade nos edifícios e entregá-los com excelentes condições de ensino, onde os professores têm por exemplo, acho que é muitas vezes um problema que alguns edifícios têm, que é, por exemplo, a acústica do edifício, a funcionalidade, a maneira como a deslocação dos alunos está prevista. São pormenores muitas vezes muito mais importantes do que problemas estéticos, que muitas vezes são desleixados e deixados de lado. No caso, por exemplo, do mencionas do parque escolar, uma das coisas que se tem que garantir é que realmente o edifício seja durável, não é? Mesmo que às vezes isso implique que a construção seja um pouco mais cara, que seja durável acima de tudo. O que é que acontece? Assim, isso também depois depende como é que é dizer? Depende muito da consciência de quem projeta e de quem aceita esse tipo de propostas, não é? Há boas e más propostas, né? No caso do parque escolar. Mas é parte de tudo uma consciência também do próprio arquiteto de saber realmente se aquilo será necessário para aquele fim ou não é? Mas concordas com a funcionalidade do edifício? Eu acho que devia ter mais, ou não devia ter mais funcionalidade e a integração do edifício com os alunos? Mas eu estou a falar disso, mas estou a falar em termos de arquitetura, não é? Ou seja, achas que cada vez mais a gente tende a existir edifícios onde não é só o edifício em si, mas tem que haver obrigatoriamente uma funcionalidade, uma utilidade do edifício e que as coisas sejam muito bem pensadas para quem lá habita. Sim, mas isso basicamente era o que eu estava a dizer. Se não houver cuidado com esses aspectos, também não se pode chamar arquitetura. Uma das coisas que eu, por acaso, isso me faz recordar é que quando estive em França, frequentemente, por exemplo, passavam-me projetos pela mão para construções multifamiliares e o mais estranho é que muitos dos projetos dos arquitetos eram um invólucro, imagina, definidos com os apartamentos, T2, T3, o que seja, e não foi pensado a forma como as pessoas iriam sequer utilizar aquele espaço. Era um invólucro, uma caixa, e depois agora desenrasquem-se com isto que aqui está, não é? Ou seja, isso não é arquitetura. No caso dos edifícios, sejam eles no geral, seja de habitação, sejam edifícios de uma escola, seja o que for, se não forem tomadas em questão todas essas considerações que estão a ver com a utilização, não pode ser chamada arquitetura. Por isso é que eu há bocado falava da linha ténue entre uma escultura e um edifício, não é? É uma linha ténue, mas ao mesmo tempo é muito grande, não é? Quando depois vês que realmente o edifício é impossível de ser utilizado ou em poucos anos vês que o edifício vai ter que ser remodelado por um ou outro motivo, não às vezes pelas questões construtivas, mas pelas questões da utilização humana, não permitem utilizar o edifício de forma eficaz. E pronto, e agora para terminar também, e a nossa grande questão nós hoje em dia vivemos momentos bastante difíceis, entrará na história como uma das épocas mais difíceis, se calhar até do milénio, estamos aqui a ajudar um bocadinho, mas não será muito fácil de ultrapassar. E gostava de saber quais achas que vão ser os grandes dilemas e as grandes dificuldades, não é dificuldades, os ganhos, não é ganhos. Sim. O que é que a arquitetura nos pode dar de novo, vamos assim dizer, e quais vão ser as suas dificuldades? É assim, acho que acima de tudo não podemos ter um pensamento
negativo, não é? Sobre isto que está a acontecer. Assim, se virmos tudo de uma forma caótica e de uma forma quase como o fim do mundo, é assim, isso não nos vai fazer bem, não vai fazer bem aos investidores, não vai fazer bem à economia, não vai fazer bem a ninguém. Acho que, por vezes, quando acontece algo de atípico, não é? Que aconteceu aqui, pode acabar por dar asas a novas oportunidades. Não é? No outro dia até falámos sobre isso, e sobre a indústria, e sobre, se calhar, reestruturar a indústria e a forma como a Europa e o resto do mundo, se calhar, tem-se organizado. Ou seja, não tenho uma visão tão fatalista sobre as coisas. Não é fatalista, estou a dizer, acho que pode surgir até uma nova oportunidade para Portugal. Sim. Como não percebi a pergunta toda, desculpa. O que eu queria dizer era nos dois sentidos, ou seja, achas que pode ser mau, ou achas que também pode ser uma coisa boa para Portugal e pode ser, se calhar, uma oportunidade para Portugal se reinventar? Eu acho que pode ser uma boa oportunidade, não para Portugal só, mas como para a Europa,